que ia influenciar todo mundo, seguidores, e todo mundo ia se tornar oposição do império, aquela coisa toda. E eles ficavam intimidados, por isso que eles matavam as pessoas, né? A religião mesmo matava. E quem que matava? Eram os religiosos daquela época. Né? Quem que não aceitou Jesus naquela época? Foram os próprios religiosos. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não reconheceram. E o apóstolo Paulo era um desses, era um religioso. Sabe aquele homem assim que vivia de uma forma certinha e até para poder matar? Hoje a gente vê esse tipo de religião. Não tem religião muçulmana, daqueles pessoal da Al-Qaeda lá, que eles matam e para poder falar que está matando para lá e para receber não sei quantas virgens lá no céu? Tem ou não tem? Existe ou não existe? As pessoas não são comissionadas a isso? E a mesma coisa aconteceu com Paulo. E aí até Jesus aparecer para ele lá em Damasco, né? Ele teve um encontro com Jesus, caiu do cavalo, ficou cego. Ananias foi lá, orou com ele, abriu os olhos dele espirituais e ele começou a enxergar e Deus começou a ensinar ele a viver realmente o verdadeiro evangelho, né? E ele começou a buscar o Senhor. E aí, ele, lá em Efésios capítulo 3, que eu quero ler na Bíblia, vai começar a contar um pouquinho da história dele. Então, o que significa essa história de Paulo? É como se fosse a biografia dele. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Nós falamos de graça aqui. Graça é o favor imerecido de Deus, que é o amor de Deus. De Deus em mim, confiada para vós outros. Pois, segunda uma revelação. Fala comigo assim, revelação. Revelação. É o que nós precisamos. Você viu o que nós falamos hoje aqui, que Jesus já nos deu tudo? O que nós precisamos agora? Ter revelação. Paulo, ele vai começar a falar aqui a respeito da revelação. Ele vai começar a falar aqui daquilo que todo homem, toda mulher precisa. Depois, no versículo 16, você vai ver, depois se você quiser ler esse capítulo na sua casa, você vai ver que ele começa também a falar sobre a oração sacerdotal. Como que nós devemos orar diante de Deus? Ele ora para as pessoas ter revelação e ter entendimento do amor de Deus. Então vamos lá. Segundo uma revelação que me foi dado a conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos. Quem que eram os apóstolos? Que seguiam Jesus. Paulo não era considerado como apóstolo. Por quê? Porque ele não viu Jesus. E aí os apóstolos não reconheciam ele. Mas ele teve a revelação de quem que era Jesus. Porque Jesus apareceu para ele. E aí, o que ele fala? Pelos santos apóstolos, profetas e o Espírito Santo. A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo. Aí ele está começando a contar a história dele aqui. Mas vamos passar um pouquinho para frente. Lá no versículo 14. Aí, o que ele fala no versículo 14? É a oração fundamental de Paulo. Que eu quero, né, enfatizar bem sobre isso aqui. O que Paulo fala? Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Uma pessoa que está de joelho, o que ela está fazendo? Ninguém está me ouvindo, né? Uma pessoa de joelho, o que ela está fazendo? Está orando, não é? Então é oração, ele está orando. Amém? Obrigado, Thiago. Você está aqui comigo. O Thiago está aqui. Me ajuda, Thiago. Então vamos lá. Então, Paulo está orando, né, Thiago? É. Então, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família. Quem que é aqui? Nós somos uma família, não é? Paulo está orando aqui de joelho por toda a família. No céu, como também sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Ele está orando para que todos nós aqui venham estar fortalecidos. Imagina só, olha só, o que Paulo orava? Para nós sermos fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior, com o poder do Espírito Santo no nosso homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder, olha o que Paulo está falando, olha, isso aqui é muito importante, irmãos, eu quero que você pare agora de pensar o que você está pensando e entenda isso aqui, a fim de poder compreender com todo mundo, com todos os santos,
qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Cadê? Fugiu. Termina aí, por favor. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ponto final. Então o que Paulo falou? Alguém repete o que ele falou? Ninguém prestou atenção, né? Tiago, repete isso. Eu não decorei. Eu decorei. Isso eu decorei. Repete, Tiago. Eu não decorei. Paulo estava orando e ele pediu para que todos os santos compreendessem o amor de Deus, que a largura, a profundidade, o comprimento. Então ele definiu tudo. Ele usou de várias palavras para tentar descrever o que representa o amor de Deus. Amém? Exato. Por que fala assim de largura? Porque agora nós vamos falar sobre isso. A largura, o comprimento, a isso, altura e a profundidade. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Então o que significa largura? Mas aí eu sei. Uhum. A largura, ela não tem fim. O que é a altura? A altura também ela não tem fim. Ah, tá. E profundidade também não tem fim. Então isso você tentou descrever com todas as palavras que o português, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em aramaico. Aramaico tem palavras que definem isso bem, mas no português ele tentou descrever com todas as palavras para entender o amor de Deus. Então vamos lá. Paulo orou desse jeito. Agora eu quero falar para você. Quero te jogar uma batata quente na sua mão. Será que você realmente conhece esse amor de Deus que Paulo conhece? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque Paulo ele matava pessoas, não matava? Como eu falei no começo aqui, nós lemos aqui, e ele falou que ele foi escolhido por Deus, aquela coisa toda, ele teve revelação. Paulo ele foi preso, sofreu um naufrágio, foi prisioneiro por várias vezes, foi preso por questão estava pregando o evangelho naquela época, foi perseguido, foi dado como morto mais de 3 vezes, foi apedrejado. Teve uma vez que ele foi tão apedrejado que ele ficou como estava morto para não morrer, né? E aí ele suportando tudo, como ele falou, que ele era o prisioneiro de Cristo, né? Pelo amor de Cristo, arraigado do amor de Cristo, por tudo isso que ele passou por causa do amor. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Será que você ama a Deus o suficiente para suportar os dias maus, a pressão, os dias de crise? E será que você consegue viver como Paulo viveu? Hoje nós temos todo o recurso, temos toda globalização ao nosso favor, né? E toda inteligência para poder entender e também distinguir, saber tudo o que aconteceu naquela época. Igual eu estava vendo uma reportagem essa semana. Sabia que tem uma descoberta, eles estão fazendo uma descoberta japonesa, uma escavação lá no Monte Arará. Eles descobriram a vestígio da Arca de Noé. Essa coisa é bem antiga, mas eles descobriram de novo agora uma nova escavação que eles estão fazendo no Japão. Eles foram lá no Monte Arará. No Monte Arará é uma região, né, que é muito alta, montanhosa, né? Montanhosa, e eles estão descobrindo gelada também. Resta de embarcação. Aí que você fica imaginando agora comigo, né, essas coisas, essas evidências de bíblicas sobre arqueologia, essas coisas, é algo verdadeiro. Nós temos recursos hoje para descobrir tantas coisas, até a ciência prova que nada foi por acaso, né, e eles também tentam definir, fala que as coisas não foi, né, pelo Big Bang que nós conhecemos, aquela coisa toda. Nós sabemos que o mundo não pode ter vindo do Big Bang, né, ser tão bem estruturado, essas coisas tudo. E a ciência hoje ela fica totalmente perdida com muitas coisas, e a Bíblia é algo que não tem como errar, e a gente vê cada profecia sendo, né, sendo revelada, como Paulo aqui também, esses homens que aconteceram na Bíblia, todos esses homens viveram, e a gente vê isso, históricos, né, histórias sobre esses homens. Agora eu quero te perguntar também, por que hoje nós sabemos de tudo isso, nós conhecemos tantas coisas, mas nós não amamos a Deus o suficiente de poder viver a vida para Ele, e às vezes de não querer abrir mão de algumas coisas que às vezes nos prende ou nos atrapalha de ter comunhão com Ele e de ser inteiro por Deus? Porque naquela época também eu acredito que tinha coisas que concorriam com aquelas pessoas, mas eles escolheram amar a Deus. É verdade. Você está vendo que nós somos testados constantemente, todos os dias,
mostrando, né, realmente o que tem no nosso coração. Por isso que Romanos fala que nós somos como sepulcro caiado diante de Deus. Sabe o que é sepulcro caiado? É como se fosse uma vala onde enterra mortos ali, ó. A gente é sepulcro caiado. Essa palavra é muito forte. Mas a gente não ama Deus como deveria amar. A gente não ama, né, o Senhor como esses homens amaram. Por isso que eles fizeram diferença, por isso que eles fizeram história. Por isso que tem muitos homens que fazem história. Se a gente amasse a Deus, eu acredito que nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje como homens e como mulheres, porque a Bíblia fala que Deus ele veio para nos dar vida e vida com quê? Com abundância. Se nós não temos uma vida com abundância, é porque nós não estamos amando a Deus, nós não estamos cumprindo aquilo que Deus falou e designou, porque a Bíblia fala, né, quem buscar em primeiro lugar o reino do céu, todas as coisas serão acrescentadas. Por que as coisas não são acrescentadas às nossas vidas? Simples, é só responder o versículo da Bíblia, porque nós não estamos buscando o reino do céu. E quando nós não estamos buscando o reino do céu, nós não estamos amando a Deus, nós não estamos amando a Deus suficiente. Não estamos, simples, é fácil de resumir isso. E eu quero te falar, nós somos testados por aquilo que nós damos. Você é testado por aquilo que você dá. Eu sempre falei isso. Hoje eu fiz uma brincadeira, eu estava dirigindo uma oração, eu quero fazer essa brincadeira aqui também. Eu estava com uma nota de R$100 mais cedo, mas eu acabei com o meu dinheiro. Aí agora eu vou pegar uma nota maior que eu tenho, que eu acho que é R$20, deixa eu ver. Mas eu estava falando a respeito disso, né? Eu peguei a nota lá de R$20, eu amassei, eu até brinquei com o pessoal, e joguei no chão, eu falei pro pessoal, você está vendo essa nota aí? Todo mundo, tô. Se você passasse na rua e enxergasse, né, visse uma nota de R$20 toda amassada, o que você ia fazer? Como aquela pegadinha que eu mostrei pro tele lá da macumba lá, né? Você pegava ou deixava pro santo um despacho? O que você ia fazer? Você ia pegar esse dinheiro ou você ia passar despercebido e ia deixar o dinheiro lá, tia Lu? Você ia pegar, não ia? Mesmo se o dinheiro... Acho que ela vai pegar agora, se você vai. Tia Lu, mesmo se o dinheiro tivesse rasgado, amassado, assim, ó, todo amassado, eu não vou amassar aqui porque é ruim. Você não pegava? Mas você pegava ou não pegava? Ah, pegava. Eu também pegava, claro, não sou bobo, né? Pegava ou não pegava? Todo mundo. Mas agora eu quero te perguntar, por que o dinheiro, ele tem o mesmo valor, amassado, rasgado, né, todo destruído, ele tem o mesmo valor, ele não vai distinguir com uma nota novinha, se pôr uma nota de R$20 aqui, é a mesma coisa, não é verdade ou não é? Agora, por que ser humano, pessoas que estão próximas de nós, às vezes nós desvalorizamos... Você queria deixar o dinheiro ali. Às vezes nós desvalorizamos e às vezes nós criticamos e falamos assim, ó, por exemplo, por que um mendigo, uma prostituta, ou um dependente químico, ou um drogado que a gente vê na rua aí, que está passando próximo de nós, às vezes nós olhamos para essas pessoas e falamos, nossa, essa pessoa não tem tanto valor. Às vezes a gente não tem coragem nem de olhar para a pessoa, passa despercebido. Nós não damos valor como o valor que nós damos talvez para um círculo de amizade que nós temos, para um vizinho, para uma pessoa que está próxima. E às vezes nós fazemos distinção dessas pessoas. E aí isso demonstra também naquilo que realmente nós amamos. Porque a Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas. Não estou querendo ser dramático aqui, querendo usar de sensacionalismo, mas o que eu quero te mostrar? Que você está vendo que você não consegue amar como Deus ama. Você não consegue entender, né, o que é o amor de Deus, o que é o comprimento, o que é a altura, o que é a largura, o que é a profundidade. Por que nós não conseguimos entender? Porque isso está além do nosso entendimento, como o apóstolo Paulo falou, que excede todo entendimento. E aí quando nós olhamos para isso, nós podemos ver a nossa realidade, tanto que ela é cega, pobre e nu, né? A nossa vida crua. Por quê? Porque nós não temos nada de bom. Às vezes nós usamos de artifício, né? Nós amamos por aquilo que às vezes nós podemos receber. Amamos as pessoas com base de troca. Amamos as pessoas porque ela tem algo para nos dar depois. Ou porque é família, porque é ente querido, porque está próximo, né? E o nosso amor é baseado nisso, infelizmente. E aí se nós vivermos dessa forma, queridos, eu quero te falar, não quero te iludir. Você não vai parar em lugar algum.
Porque o mundo conhece esse tipo de amor. O mundo conhece esse tipo de amor que é o amor filéus, que é um amor grego, né? Que é o amor entre amigos, harmonia. E o amor eros também, que é o amor de um casal. Mas o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor de Deus, ninguém reconhece. É o amor que Deus nos escolheu amar. E aí quando Paulo fala a respeito desse amor, do amor que excede todo entendimento, é esse amor, Tia Lu, que é o amor que de todo comprimento, de toda profundidade, de toda largura, de toda altura. Então esse amor é um amor que está além daquilo que nós entendemos, né, como amor. E aí eu quero te perguntar, você sabe que a nossa tendência, antes da pergunta, a nossa tendência, deixa eu guardar esse tiro aqui, não sei porque eu estou com esse tiro na mão aqui, a nossa tendência é crescer em Deus a cada dia. E você já viu que nós vamos ficando serenos, assim, mais sensato. Quando você vê uma pessoa que vai para a igreja, que nasce de novo, que converte, ela expressa tanto amor, ela faz tanta coisa, às vezes, assim, até na inocência, né? Ela começa a pregar para todo mundo, começa a falar, né? Parece que tem aquela overdose de... Tomou uma injeção lá e começa a usar até palavras de crente, aquela coisa toda, aleluia, glória a Deus, está amarrado em nome de Jesus. Né? E começa, misericórdia, né? Aquelas coisas assim, parece que ela não sabe conversar, só falar essas coisas. E aí, ela fica tão apaixonada que ela não consegue se controlar. É verdade ou não é? Mas qual que é a nossa tendência quando a gente vai começar a crescer em Deus e começar a entender algumas coisas, né? Se tornar maduro, a gente fica mais sereno, mais sensato. O nosso amor parece que é um amor mais tranquilo, né? Não é aquele desespero, não é aquela coisa, né, mirambulosa, aquela coisa assim de expressar. Não é verdade? Mas você sabe que isso é importante, né? Eu acho que o amor importante que nós temos que ter é o amor que está dentro do nosso coração. Como Jesus falou para Pedro, né? Perguntou 3 vezes para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí que Pedro falou, amo, Senhor. Perguntou mais uma vez, Pedro, tu me amas? Aí ele falou, amo, Senhor. Aí Jesus perguntou mais uma vez, né, olhando bem nos olhos de Pedro, bem no olho de Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, Senhor, eu não te amo. Por quê? Porque Jesus estava falando do amor, né, de morrer, de suportar tudo. E esse amor Pedro não conhecia. Até, né, a gente vê que Pedro depois negou Jesus, né? O galo cantou lá 3 vezes, Jesus conta aquela história toda, o galo cantou, e Pedro não reconheceu. Mas depois, o que aconteceu com Pedro? Sabe o que aconteceu com Pedro, irmãos? Ele cresceu no amor. A Bíblia fala que ele se tornou como Jesus. Os últimos dias de Pedro, sabe como que Pedro morreu? Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo. Ele falou para Deus, ele falou assim, falou para os imperadores naquela época só, eu não sou digno de morrer igual Jesus, deixa eu morrer crucificado de cabeça para baixo. Você está vendo? Que o crescimento, ele vem mesmo aqueles que amam a Deus. Amém? Aleluia. Eu queria te perguntar, você tem amor por Deus? Se você tem amor por Deus, me explica, me fala, eu queria deixar bem à vontade, qual que foi a maior loucura que você fez diante de Deus, assim, de expressar o amor mesmo. Alguém já fez alguma loucura de amor aqui, por Deus? Eu sei que você já fez por homens ou por mulheres, mas por Deus você já fez? Difícil, hein? Eu não sei se foi uma declaração. Uma vez eu estava indo trabalhar, eu trabalhava ali nas Nações Unidas. Sabe onde é as Nações Unidas? Não. Tem Marginal Pinheiros? É a continuação. Então ali, tipo, não tem tanto pedestre, né? Aí eu tinha que sair do metrô Pinheiros e ir andando até onde eu trabalhava. Aí eu tava ouvindo louvor, né? Aí eu falei assim, eu queria tanto louvar a Deus assim, de coração. Aí eu comecei a Vanessa, acho que ela não precisa fazer louca, ela já é louca. Não é, Anderley? Ela é louca de natureza, né? Eu encontrei uma amiga minha, a Paty, né? Encontrei. Ela falou assim, é Solinha. Eu assim,